Você já percebeu que o fim de um relacionamento não quebra ossos, não deixa marcas visíveis, mas consegue abalar profundamente a forma como você se enxerga no mundo? É como se, em um instante, tudo aquilo que você acreditava sobre si mesmo fosse colocado em dúvida. Como se o seu valor estivesse sendo medido e, de alguma forma, considerado insuficiente. O fim de um relacionamento não é apenas sobre perder alguém. É sobre, muitas vezes, sentir que perdeu uma parte de si mesmo. O fim de um relacionamento não leva apenas uma pessoa embora. Ele leva planos, rotinas, expectativas e, às vezes, até a versão de quem você acreditava ser. E é por isso que dói tanto. Mas aqui está a verdade, que poucos têm coragem de encarar. A rejeição não destrói você. Ela revela aquilo que dentro de você ainda precisa ser fortalecido. Hoje você vai descobrir 7 lições poderosas que podem te ajudar a superar a rejeição e o fim de um relacionamento, não apenas para seguir em frente, mas para sair disso mais forte, mais consciente e emocionalmente livre. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em ideias que atravessaram séculos, ensinamentos do estoicismo que ajudaram imperadores como Marco Aurélio a suportar perdas, traições e solidão, e que ainda hoje podem mudar completamente a forma como você enxerga o fim de algo que parecia tão importante. E talvez, em algum momento deste vídeo, você perceba que aquilo que você chamou de perda pode ter sido, na verdade, um redirecionamento. Agora, antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Se em algum momento você já se sentiu rejeitado, deixado de lado ou emocionalmente preso a alguém que foi embora, comenta aqui embaixo a frase: "Eu escolho me reconstruir". Escrever isso não é para mim, é para você. É o primeiro sinal de que, mesmo com dor, você decidiu não ficar parado. E se você decidir ficar até o final, eu te prometo, alguma dessas lições vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. Lição 1. A rejeição não define seu valor, e nunca definiu. Desde quando a decisão de alguém passou a definir quem você é? Depois de uma rejeição, a mente tenta encontrar respostas. Revê conversas, relembra momentos, procura erros, como se no fundo estivesse tentando provar uma coisa. Talvez eu não tenha sido suficiente. Mas aqui está o ponto central que muda tudo. Você não está sofrendo só pela rejeição. Você está sofrendo pelo significado que deu a ela. O fato é simples. Alguém foi embora. A interpretação é que te destrói. Isso diz algo sobre o meu valor. E não diz. Imagine olhar para um espelho distorcido. A imagem parece errada. Mas o problema não está em você. Está no reflexo. Muitas vezes, a rejeição funciona assim. Ela fala mais sobre o momento, as limitações ou a percepção do outro, do que sobre quem você realmente é. Sêneca já alertava: sofremos mais pela opinião do que pelos fatos. E quando você transforma a escolha de alguém em um veredito sobre si mesmo, você entrega seu valor nas mãos de quem decidiu sair. Esse é o erro silencioso. Porque quanto mais você tenta se validar através de quem foi embora, mais você se afasta de si mesmo. O estoicismo ensina algo libertador. Você não controla quem fica, mas controla o significado que isso tem. Ignorar isso te prende. Entender isso te liberta. Porque no momento em que você percebe que rejeição não é rejeição do seu valor, mas apenas um desalinhamento, algo muda dentro de você. Você para de se diminuir e começa finalmente a se recuperar. Lição 2. O sofrimento não vem do fim, vem do apego ao que já acabou. Deixe eu te perguntar algo. Se acabou, por que ainda dói como se estivesse acontecendo agora? A resposta não está no término em si, mas no fato de que emocionalmente você ainda não soltou. O relacionamento terminou na realidade, mas dentro de você, ele continua vivo. E é isso que machuca. Você revive memórias, imagina cenários, cria diálogos na cabeça, como se, de alguma forma, ainda existisse algo ali para ser salvo. Mas não existe. E quanto mais você tenta segurar, mais a dor aperta. O apego tem essa natureza silenciosa. Ele não grita, ele prende. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escorre. O estoicismo ensina algo difícil, mas libertador. Não sofremos porque perdemos. Sofremos porque nos recusamos a aceitar a perda. Epicteto falava sobre isso de forma quase fria, mas extremamente verdadeira. Quando você se apega a algo externo como se fosse seu,
você se torna vulnerável à dor. E aqui está o ponto que poucos aceitam. Você não sente falta apenas da pessoa. Você sente falta da rotina, da atenção, da sensação de pertencimento, da versão de você que existia dentro daquele relacionamento. E é por isso que parece tão difícil soltar. Mas ignorar isso tem um preço. Você fica preso em algo que já não existe, deixa de viver o presente e começa a construir uma vida baseada em lembranças. Agora, quando você entende essa lição, algo começa a mudar. Você percebe que soltar não é perder, é parar de insistir em algo que já terminou. E aos poucos, o que antes parecia insuportável começa a perder força, não porque deixou de importar, mas porque você finalmente decidiu parar de segurar. Lição 3. Tentar entender tudo só prolonga a sua dor. Após o fim de um relacionamento, a mente entra em um ciclo quase obsessivo. Por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? O que a outra pessoa sentia de verdade? Você busca explicações como se elas fossem te libertar, mas na prática, elas te mantêm preso. Porque quanto mais você tenta entender tudo, mais você revive aquilo que já deveria estar sendo encerrado. É como abrir uma ferida todos os dias para verificar se ela ainda dói. Claro que dói. Você não deixa cicatrizar. O problema é que existe uma ilusão muito comum, a de que o fechamento vem das respostas. Mas, na maioria das vezes, o fechamento vem da aceitação. O estoicismo é direto nesse ponto. Epicteto ensinava que buscar controle sobre o que não depende de você é a raiz da perturbação. E a verdade é simples, ainda que difícil de aceitar. Você nunca terá acesso completo ao que o outro sentia, pensava ou decidiu. E tudo bem. Nem tudo precisa ser entendido para ser superado. No dia a dia, isso aparece quando você revisita mensagens antigas, quando imagina conversas que nunca aconteceram, quando cria teorias tentando encaixar todas as peças. Mas essa busca tem um custo silencioso. Ela mantém você emocionalmente conectado ao passado. Agora, quando você muda essa perspectiva, algo se transforma. Você para de perguntar por quê e começa a afirmar: aconteceu e eu aceito. E essa mudança, por mais simples que pareça, é profundamente poderosa. Porque no momento em que você para de exigir respostas daquilo que já acabou, você começa finalmente a recuperar sua paz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não exija que os acontecimentos sejam como você quer, aceite-os como são. E talvez seja isso que você precisa agora. Não de mais explicações, mas de menos resistência. Lição 4. Você está lutando para não aceitar uma realidade que já aconteceu. Quanto da sua dor vem do que aconteceu? E quanto vem da sua resistência em aceitar? Porque no fundo, existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de você. Uma parte já sabe que acabou, mas a outra insiste, resiste, nega. E é exatamente essa resistência que mantém a dor viva. Você pensa: não era para terminar assim. Poderia ter sido diferente. Isso não devia ter acontecido. Mas a realidade não negocia. Ela simplesmente é. E quanto mais você tenta brigar com o que já aconteceu, mais você se desgasta emocionalmente. É como tentar empurrar uma parede esperando que, em algum momento, ela ceda. Ela não vai. E quem se cansa é você. O estoicismo ensina algo que, à primeira vista, parece duro, mas é profundamente libertador. Aceitar não é concordar, é parar de lutar contra o inevitável. Marco Aurélio enfrentou perdas, traições, mortes, e ainda assim escrevia para si mesmo que resistir ao que já aconteceu é como desejar que o passado fosse diferente, algo completamente inútil. E talvez seja exatamente isso que você está fazendo agora, sem perceber. No dia a dia, isso aparece quando você alimenta a esperança onde já não existe reciprocidade, quando você revisita lembranças tentando reviver algo que já terminou, quando você insiste em manter aberta uma porta que o outro já fechou. Mas existe um custo alto nisso. Você adia sua cura, prolonga seu sofrimento e se mantém preso a uma realidade que já não existe mais. Agora, quando você aceita, de verdade, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, mas silenciosa. Você para de lutar, para de insistir, para de tentar reescrever o que já foi. E nesse espaço que antes era ocupado pela resistência, começa a surgir algo novo.
clareza. Porque aceitar o fim não destrói você, liberta você. Lição 5. O vazio que fica não é o fim, é o começo da sua reconstrução. Agora me responde com honestidade. O que você faz quando tudo fica em silêncio? Porque é aí, exatamente aí, que muita gente se perde. Depois do fim, não é só a pessoa que vai embora. Vai embora a rotina, as mensagens, os planos, os bom dia, os boa noite. E o que sobra é um espaço estranho. Um vazio que parece desconfortável demais para encarar. E, instintivamente, você tenta preencher. Com distrações, com outras pessoas, com qualquer coisa que impeça você de sentir. Mas aqui está uma verdade que poucos aceitam. Esse vazio não apareceu para te destruir. Ele apareceu para te reconstruir. Pensa nisso. Durante muito tempo, sua vida emocional estava ocupada. Havia alguém ali, preenchendo espaços, influenciando suas decisões, moldando seus sentimentos. Agora não há mais. E isso assusta. Porque você se vê, talvez pela primeira vez em muito tempo, sozinho com você mesmo. Mas o estoicismo enxerga isso de uma forma completamente diferente. Sêneca dizia que a solidão, quando bem usada, é um dos maiores instrumentos de fortalecimento interior. Porque é no silêncio que você começa a se ouvir de verdade, sem distrações, sem interferências, sem depender de ninguém. No dia a dia, isso significa aprender a ficar bem sem precisar mandar mensagem, aprender a sair sozinho, aprender a existir sem precisar ser constantemente validado. E sim, no começo parece estranho, mas existe um custo em fugir disso. Você se torna dependente de qualquer coisa que preencha esse vazio e acaba repetindo padrões, entrando em relações apenas para não se sentir sozinho. Agora, quando você decide ficar e enfrentar esse espaço, algo começa a nascer. Você se reconecta com partes suas que estavam esquecidas, redescobre interesses, valores, limites. Começa a entender quem você é sem a influência de alguém ao seu lado. E aos poucos, o que antes parecia vazio começa a se transformar em presença. Presença consigo mesmo. E talvez essa seja uma das maiores viradas de todas. Porque quando você aprende a não temer a própria companhia, você nunca mais aceita qualquer companhia. Lição 6. Você se perdeu tentando manter alguém. Agora é hora de se reencontrar. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode doer, mas é necessária. Em que momento você começou a deixar de ser você para não perder alguém? Talvez você nem tenha percebido, mas aos poucos você foi cedendo, foi se adaptando, foi silenciando partes suas para evitar conflitos, para agradar, para manter a relação funcionando. E quando o relacionamento terminou, não foi só a pessoa que se foi uma parte de você junto. E é por isso que a dor parece tão profunda. Não é só saudade, é desconexão. Você olha para sua própria vida e sente que algo está fora do lugar, como se tivesse esquecido quem você era antes de tudo isso. Mas aqui está a virada. O fim não tirou você de si mesmo. Ele revelou o quanto você havia se afastado. O estoicismo sempre valorizou algo essencial: a integridade interior, ser fiel a si mesmo, independentemente das circunstâncias. Epicteto ensinava que, quando você depende demais do outro, você entrega sua liberdade. E sem liberdade, não existe paz. No cotidiano, isso é mais comum do que parece. Você muda seus gostos para combinar com o outro. Deixa de fazer coisas que ama. Tolera situações que, no fundo, sabe que não deveria. Tudo isso com medo de perder. Mas no processo, você já estava se perdendo. E ignorar isso cobra um preço alto. Você começa a não se reconhecer. Sua autoestima enfraquece. E sua felicidade passa a depender totalmente da presença de alguém. Agora, quando você entende essa lição, o foco muda. Você para de tentar recuperar a pessoa e começa a recuperar a si mesmo. Volta a fazer o que te faz bem, reconstrói seus limites, redescobre sua própria voz. E aos poucos, aquela sensação de vazio começa a ser preenchida. Não por alguém, mas por você. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que ninguém pode roubar sua essência, a menos que você permita. E talvez agora seja o momento de decidir. Você vai continuar tentando ser suficiente para alguém ou finalmente vai voltar a ser inteiro para si mesmo? Lição 7. A dor pode ser o seu maior ponto de virada, se você não fugir dela. Deixa eu te fazer a pergunta mais importante de todas.
E se essa dor não fosse um castigo, mas um convite? Porque tudo dentro de você agora quer fugir, se distrair, evitar sentir. Mas, e se for exatamente isso que está te mantendo no mesmo lugar? A dor tem uma linguagem silenciosa. Ela não aparece por acaso. Ela revela onde você se apegou demais, onde você se esqueceu de si mesmo, onde você construiu expectativas em algo que não era sólido. Mas quando você foge dela, você foge também da lição. É como um professor que continua repetindo a mesma matéria, até que você finalmente decida aprender. O estoicismo encara a dor de uma forma quase contra-intuitiva. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O obstáculo se torna o caminho. Ou seja, aquilo que você mais quer evitar pode ser exatamente o que vai te transformar. No dia a dia, isso significa parar de anestesiar tudo e começar a observar o que você está sentindo, sem fugir, sem negar, sem tentar acelerar o processo. Significa sentar com a dor e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? E sim, isso exige coragem, porque é muito mais fácil distrair do que encarar. É muito mais confortável evitar do que transformar. Mas existe um custo em fugir. Você repete padrões, entra em relações parecidas, revive as mesmas dores, com pessoas diferentes. Agora, quando você decide encarar, algo poderoso acontece. A dor começa a perder o peso e começa a ganhar sentido. Você amadurece emocionalmente, se torna mais consciente, mais seletivo, mais forte. E, aos poucos, aquilo que parecia o fim se revela como um ponto de virada. Não porque foi fácil, mas porque você decidiu crescer através disso. E talvez, um tempo depois, você olhe para trás e perceba algo que hoje parece impossível. Foi exatamente essa dor que te colocou no caminho certo. E agora, depois de tudo isso, talvez você ainda sinta dor. E tudo bem. Mas existe uma diferença silenciosa acontecendo dentro de você. Antes, a dor te dominava. Agora, você começa a entendê-la. Antes, você queria respostas. Agora, você começa a aceitar. Antes, você se via como alguém que perdeu. Agora, você começa a se ver como alguém que está se reconstruindo. E essa mudança muda tudo. Porque quando você aprende a se manter inteiro mesmo depois de ser quebrado, você se torna alguém que nada mais pode destruir. E talvez daqui a um tempo, você não queira apagar essa história, porque foi ela que te ensinou a voltar para si mesmo. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um último convite. Comenta aqui embaixo com toda a intenção: eu escolho me reconstruir mesmo com dor. Não é só um comentário, é uma decisão. E se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, deixa o like, se inscreve no canal, porque esse espaço é para quem decidiu crescer, mesmo nos momentos mais difíceis. E me diz aqui também, qual dessas lições mais falou com você? Eu quero saber, porque isso mostra exatamente onde sua transformação começou. E antes de ir embora, eu quero te indicar 2 próximos passos importantes nessa jornada. Assista aos próximos 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela. Eles vão aprofundar ainda mais essa transformação e te ajudar a fortalecer sua mente. Nos vemos no próximo vídeo.